Senhoras e senhores, vídeo 85 do canal. Chegando próximo a 100 vídeos e com 100 vídeos eu gostaria de ter 100 inscritos. Então, quem puder me ajudar, deixe sua inscrição, seu like, compartilhe com amigos e amigas e vamos em frente. Hoje, a mudança de um dos livros da Bíblia para o seguinte, né? Terminamos ontem o livro de Levítico e vamos começar amanhã o livro de Números. Então, o vídeo de hoje fazendo aquele breve resumo, como eu já fiz com os dois anteriores. Então, basicamente tratando sobre tudo de maneira mais resumida que aconteceu aqui no livro de Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia, o terceiro livro do chamado Pentateuco, né, que nós já vimos que é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia que conta a história do povo de Israel. Nesse livro especificamente, né, o livro de Êxodo, ele meio que terminou ali com Deus passando instruções da construção do templo, do roupas, preparação de sacerdotes, sendo Arão e seus filhos do seu santuário para as pessoas poderem crer e adorar, temer a Deus, louvar a Deus, fazer ofertas e sacrifícios para Ele, tirar os seus pecados. Então, o livro de Êxodo terminou desta forma, e o livro de Levítico, que é o menor que nós vimos até este momento, ele traz todo um detalhamento de elementos voltados para oferendas, sacrifícios, pecados e afins, né? Se pegarmos aqui os 5 primeiros livros, capítulos, tratam muito desses elementos voltados para oferendas, sacrifícios, o que vai ser feito, em qual situação, qual que é a oferta, a quantidade da oferta, a idade, sendo uma oferta de origem animal, como que será esse animal, qual a constituição que ele deve ter, né? A ideia de pecado, como lidar com ofertas para pecados. Então, tudo nos primeiros 5, 6 capítulos, né, tratado desta maneira, e a partir disso, né, dizendo para nós alguns itens do que pode, o que não pode, quando que vai ser, os prazos que vão acontecer, né, sempre reforçando uma contagem de dias, às vezes alguma contagem de fazer tais coisas até o 2º dia e no terceiro vai ser diferente, até o 6º dia e no 7º diferente, sendo que o livro de Levítico traz muito o reforço de mandamentos que nós vemos lá em Êxodo, mas aqui especialmente falar desse prazo e da guarda do sábado como um dia de louvor a Deus, portanto um dia de descanso. Não trabalhar, não cozinhar, não fazer nada que necessite e que demande algo como se fosse um trabalho. Cozinhar não é um trabalho para muita gente, mas você tem o trabalho de cozinhar, certo? Então aqui o livro de Levítico deixa isso muito bem claro para nós, de várias maneiras e em vários momentos, certo? Então nesses 6 primeiros capítulos, a preocupação em detalhar muito essa questão de ofertas e afins. Depois disso ele faz umas mudanças, mais alguns mandamentos, mais algumas normativas, mais algumas situações de como ungir sacerdotes, ungir o templo, o que pode ser feito, o tipo de alimentação, falando sobre carne, né? A questão de não comer alguns tipos de carne e comer outros tipos de carne, como nós vemos, de casco fendido, de unha fendida, com o pé, não sei o que, tal, não comer a gordura da carne, isso é muito trazido aqui também nesses capítulos de Levítico, não comer, entre aspas, né? Não, entre aspas, comer sangue, ou seja, dando a entender que talvez carnes não devam ser ingeridas com sangue, logo carnes mal passadas não devem ser comidas, além de vários tipos de carne que estão listados, especialmente no capítulo 11 de Levítico. Ele é um capítulo que traz bastante esse detalhamento falando para nós sobre quais tipos de carne podem ou não ser comidas, né? Animal que rumina, que tem unha fendida, então ali tem todo um detalhamento para dizer quais animais são imundos ou não, certo? Então aqui no capítulo 11 aparece isso. No capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 14, traz muitas questões sobre nascimentos, sobre a mulher enquanto ela está grávida, depois quando ela não está grávida, o prazo que ela é considerada imunda para a expiação de um pecado, para depois fazer uma oferta ela estar livre deste pecado, e aí poder voltar a ter uma relação com seu marido, né? Quanto tempo isso vai acontecer, a questão também ali no capítulo 15, né? Muitas situações envolvendo a questão de saúde, né? Usando o termo fluxo, mulher com fluxo ou homem com fluxo, então provavelmente mulher com fluxo, dizendo que a mulher com fluxo, entre aspas, seria a mulher menstruada, né? Ela também tem um prazo de
ser limpa, porque ela está imunda, quanto tempo isso vai durar, até onde isso vai, e o homem com um fluxo também no quesito de, às vezes pode ser alguma doença, mais à frente ele traz algum complemento voltado para a parte de sêmen também, então todos esses detalhamentos de o que sai das pessoas, o que é considerado limpo ou não, imundo ou não, e como se livrar disso, como se recuperar, como se tirar o que ele chama dessa imundícia, desse pecado, a partir de ofertas, sacrifícios e prazos, né? A mulher também, questão do prazo de 7 dias, né? Sempre esses prazos muito próximos, bem interessante. No capítulo 18, ele já entra para uma situação muito importante, né? Falando, né, de um dos capítulos mais conhecidos ali, entre o 18 e o 20, vamos dizer assim, ele traz muitas coisas falando sobre relacionamentos, né? A ideia de Deus aqui em Levítico é deixar para trás como as famílias, os seus filhos, né? Os filhos de Israel, os descendentes de Israel, os descendentes, né, de Abraão e afins, tiveram até agora suas constituições de família e de sociedade, mudar isso que segundo ele não deu certo, né? Há pecado, a sociedade está imunda, então ele passou todo o mandamento muito grande aqui no livro de Levítico e falando também sobre relacionamentos, né? Havia muita cultura de você casar-se com algum parente, né? Procura o teu tio e casa com uma das primas dele, ou então o teu tio avô, ou então, enfim, sempre alguém que é de descendência do seu próprio sangue. E aí Deus aqui no capítulo 18 deixa muito claro que não é mais para acontecer isso, nem as relações da família por si só, que nós já vimos antes, inclusive, filhas e filhos tendo relacionamentos com seus pais e mães, né? Aqui, completamente descartado e proibido por Deus, não somente dentro da própria casa, né? Usando o termo não verás a nudez do teu pai, da tua mãe, mas tio, tia, primo, prima, todo um grau de parentesco que Deus está dizendo que não pode, e também aqui Deus condena tipos de relacionamentos de pessoas do mesmo sexo, chamando a homossexualidade de abominação, isso está na Bíblia, e a prática, né, de relacionamentos com animais também como abominação e não deve ser feito. Então sim, dentro do capítulo 18 de Levítico, está sendo bem descritivo quais os tipos de relacionamentos íntimos as pessoas podem ter, segundo as palavras de Deus. Depois disso, nós voltamos ali para o capítulo 20, 21 e 22, onde volta-se a ser apresentados alguns itens relacionados como os sacerdotes vão estar em relação às pessoas, aos sacrifícios, ao seu dia a dia, mais normativas, né? Pegar um exemplo qualquer aqui, se um homem tomar uma mulher e a mãe dela é maldade, então mais práticas dentro de mandamentos que não estão restritos aos 10. Isso é uma coisa importante que temos que relembrar. Os mais famosos são os 10 mandamentos, que estão nas pedras escritas por Deus e pegas por Moisés. Tudo bem, mas não é só isso. Tem muito mais coisa ali entre Êxodo e Levítico falando sobre o que pode e o que não pode ser feito, certo? Então é bem interessante darmos uma lida com calma para entendermos a prática do cristianismo a partir da origem da Bíblia lá no Antigo Testamento. Ali no capítulo 23, ele retoma a questão de que haverá festas, para que você possa louvar, né, agradecer, né, elevar o nome de Deus. Então algumas datas festivas e práticas, né, inclusive a Páscoa está citada aqui, e questão de prazos, né, 7º dia, nenhum trabalho servil fareis, por exemplo, está no versículo 8 do capítulo 23, então muita ênfase de que existe um momento, inclusive, de festejar, né, de louvar, de agradecer, de, né, ter um momento mais descontraído, de aproveitar o nome de Deus, e ele passa quais os tipos de festividades, e isto, né, serão utilizadas pelas pessoas. E aí novamente ele passa para o capítulo 24, 25, 26, 27, ele traz mais mandamentos, né? Por exemplo, o capítulo 26 apresentando para nós a questão de não construir imagens e esculturas para louvar e adorar o nome dele, né? O nome de Deus, por exemplo, isso é um dos itens que ele fala. Questão de quem não estiver com ele, né? Ele coloca ali muito forte também no capítulo 26, quem estiver a favor dele, ele vai fazer de tudo para ter tudo do bom e do melhor, estar sempre protegido, ter a terra prometida, ter bons frutos, ter uma boa estrutura, e quem não seguir, ele vai estar sempre mostrando que está fazendo errado e sempre, né, entre aspas, amaldiçoando. E assim como ele fez com o faraó,
o faraó não foi cedendo a Moisés ou ao povo, ele foi aumentando as punições, né? Aumentando as pragas, e isso ele vai fazer com as pessoas também, mas em algum momento a pessoa tem a possibilidade de aceitá-lo, e aí tem uma questão de ele entender porque ele salvou o povo dele, e ele não quer acabar com o povo, mas caso a pessoa vá para um lado não correto, tem sempre um peso, sempre uma cartilha de cobranças, como ele coloca inclusive, né, no capítulo 24, a questão de olho por olho, dente por dente. Se você ferir alguém, você deve ser ferido da mesma forma, né? Então é muito interessante que aqui no livro de Levítico tem toda essa preocupação de trazer para nós a prática do cristão. Não posso afirmar, eu usei, mas o cristianismo baseado na Bíblia, em específico baseado a partir do Velho Testamento, teria que seguir o que está aqui. Pois entre os 3 primeiros livros tem a construção do mundo, a questão do dilúvio, a construção de sociedades, né, a proliferação, né, a peregrinação de povos depois da saída do Egito, tudo que a gente já conhece, etc. E aí depois de tudo isso, beleza, vamos assentar o meu povo, o povo de Israel, diz Deus para Moisés e para os demais. Então, seguinte, essa aqui é a normativa de comportamento, os mandamentos, que tem a base nas pedras, e elas são as mais conhecidas, né, os 10 mandamentos. Porém, se pegarmos aqui o livro de Levítico, tem muito detalhamento, inclusive por terras, relações, se algum parente seu, um irmão ou alguém assim, tiver algum prejuízo e você, entre aspas, adotá-lo, trazê-lo para sua casa para cuidá-lo, você não vai tratá-lo mal, tratá-lo como escravo, vai passar a perna nele, tirar proveito, lucrar em cima dele. Então tem N situações que são apresentadas aqui de comportamento a partir do que Deus acha como correto para o seu futuro, para as pessoas do povo de Israel que vão para a terra prometida, pois tudo até aqui não foi como ele bem gostaria que fosse. Então ele preferiu meio que criar uma constituição, vamos dizer assim, dele, com leis, mandamentos de práticas para com a adoração de Deus, e ele vai dar sempre bênçãos e terras, alimentação, sempre bons frutos para quem seguir as palavras dele, certo, gente? Então, esse é o livro de Levítico. Amanhã, então, iniciamos a leitura do 4º livro da Bíblia, quase terminando o Pentateuco, que é o livro de Números, ok? Então, espero que tenham gostado, espero que tenham acompanhado até aqui, só vou descer ali para mostrar certinho, então, estamos amanhã iniciando aqui o livro de Números, né? Depois do término do capítulo 27 de Levítico, o último capítulo, o menor dos livros até agora, e amanhã iniciaremos aqui, Números capítulo 1, certo, meu povo? Então, me ajudem, 100 vídeos, 100 inscritos, ajudem a fazer o meu canal crescer, eu ficaria muito feliz, ok? Então, nos vemos no vídeo de amanhã. Valeu a todos e todas.